Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, olá a todos que nos acompanham no Evangelho Diário. Nesses dias celebramos a Palavra de Deus que é lançada em nossos corações como semente de vida. Hoje, de modo especial, recordamos a memória de São Tomás de Aquino, que dedicou sua vida a buscar e a compreender a verdade que vem de Deus. Somos convidados nesse momento a reconhecer os nossos pecados e a entregar a Deus as nossas intenções. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, Senhor, tende piedade de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes dizia: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendem, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis essa parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra e logo desistem. Outros recebem a semente entre espinhos, que são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, amados filhos e filhas, nos mostra que Jesus, como semeador generoso, que lança a palavra sem economizar, sem escolher o terreno, e que Deus acredita em nós, mesmo sabendo que o nosso coração muitas vezes ainda precisa ser separado. A parábola que Jesus conta hoje no Evangelho deixa claro que o problema não está na semente, que a semente sempre é boa, nem no semeador, que é fiel. O desafio está como nós acolhemos essa palavra. Às vezes, ela fica só na superfície. Em outros momentos, até começa bem, mas não resiste às dificuldades. E muitas vezes acaba sufocada pela correria, pelas preocupações e pelo excesso de coisas que ocupam o nosso
interior. Queridos, hoje a Igreja recorda a memória de São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja, que foi um verdadeiro exemplo de terra boa. Ele buscou compreender a fé com inteligência, humildade e profunda confiança em Deus. São Tomás nos ensina que a fé e a razão caminham juntas. Ouvir a palavra, refletir sobre ela e colocá-la em prática. Enquanto muitos cristãos acham que pensar e crer são coisas opostas. São Tomás mostrou que quanto mais conhecemos a verdade, mais nos aproximamos de Deus. E ele deixou uma frase que resume bem o evangelho de hoje, que diz assim: tudo o que sei é pouco diante do mistério de Deus. Que essa palavra nos ajude a preparar melhor o nosso coração para que a fé não seja superficial, mas profunda, firme e frutífera. Assim como São Tomás de Aquino, sejamos discípulos que escutam, acolhem e vivem a palavra com amor e fidelidade a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peçamos agora a bênção de Deus. Senhor, torna o nosso coração uma terra boa, ajuda-nos a escutar a Tua palavra com atenção, a refletir com sabedoria e a viver com fidelidade aquilo que aprendemos. Que, a exemplo de São Tomás de Aquino, busquemos sempre a verdade que vem de Ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe, fortaleça nossa fé e ilumine nossa mente e nosso coração. Que Ele nos ajude a dar bons frutos com a Sua palavra e nos conduza no caminho da vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a bênção de Deus recaia sobre você hoje e sempre. Um excelente dia, que Deus te abençoe e até amanhã.